Força e honra, pessoal. Carlos Lauf falando. Wagner Fonseca. E aí, qual o papo? A gente tem alguns vídeos que a gente já passou, a gente tem falado sobre isso e vamos voltar no assunto que é mais velho do que programar em cartão perfurado, que é backup. Não sei do que você está falando. Essa barba branca de Papai Noel, pelo pico que ele faz no final do ano, não engana, né? Ele é velho. Então, muita gente ainda falha ao pensar em backup. Não estou falando nem em executar. Executar é um negócio mais específico porque depende de software. Mas muita gente falha ao pensar em backup. Tanta gente falha ao pensar em backup que estão aí perdendo centenas de milhares de dinheiro com ransomware e outras coisas, por exemplo. Então, Lauf, para começar a história, o cara precisa pensar no backup antes de fazer. O que significa pensar no backup? Bom, primeiro ele tem que pensar na infraestrutura do backup. Onde é que ele vai armazenar isso? Até há pouco tempo a gente gastava uma boa grana com armazenamento interno para poder ter um backup. E mais uma outra grana para poder levar backup para fora, né? Para a gente poder ter um segundo site. Inclusive isso para certas empresas é obrigatório. Você, né, por exemplo, publicar ações numa bolsa de valores. Na bolsa de Nova York, por exemplo, se você não tiver 50 km de distância entre as unidades de backup externo, você nem pode publicar seus dados lá. E aí a gente começa a pensar na questão da infraestrutura e logo de cara vem essa coisa do custo, né? Puxa, vou ter que investir em storage. Pagar uma empresa externa que venha buscar o backup todo dia. Não é você levar o backup para casa no HD externo, não. Tá? A gente está falando de backup pensado que segue conformidade. É uma empresa que vem buscar carro forte, armazenamento em área específica, tonelada de fita indo, tonelada de fita voltando. E uma coisa que ninguém lembra, que é o teste de restauração. Exato. Para você poder ter uma noção de quanto tempo você vai levar para restaurar e por aí vai. Ainda bem que hoje a gente tem a nuvem, né? Graças a Deus. Então, quando você tem soluções em nuvem, a coisa fica um pouco mais fácil. É mais fácil para você trabalhar, é mais fácil para você mensurar e mais barato para você pagar. Exatamente, até porque você não tem o investimento no custo da empresa externa, do armazenamento, do hardware e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente paga no backup é o armazenamento. Tá? Então, dependendo da quantidade de dados que você tem para armazenar e também dependendo de como você quer replicar esses dados lá fora, né? Porque você pode ter uma replicação local, você pode ter uma replicação geográfica, né? Entre regiões diferentes e tal. Então, isso aí vai influenciar um pouquinho no custo do armazenamento. E também a questão da restauração. Geralmente, o modelo de backup em nuvem ele segue o mesmo padrão. Quando você está ingressando dados na nuvem, você não costuma ter custo de upload, de envio. Custo de tráfego. Geralmente é o de acesso, é o custo de armazenamento que você vai ter. Isso. E o custo de acesso. Você fica acessando o backup toda hora, tem um custo que eles mensuram por isso. E muitas vezes... Que é o regime de dado egresso. Né? O custo de backup, de armazenamento, ele vai variar de acordo com as políticas de retenção que você tem. Você pode fazer backups diários, né? Ali 30 dias bonitinhos, você pode ter os backups semanais, os backups mensais e os anuais. Isso. Então, dependendo da quantidade de retenção que você quer ter, você vai armazenar mais dados, você vai pagar por isso. A questão toda é você primeiro planejar e pensar. E disaster recovery também você tem que pensar em trazer os dados de volta. E aí você imagina, poxa, eu não tenho um servidor vazio aqui na empresa para trazer esse dado de volta. Mas a nuvem tem um monte de servidor vazio, não tem? Tem. Aí o disaster recovery é uma alternativa, né? Muita gente confunde backup com disaster recovery. O disaster recovery, na verdade, é você pegar o teu ambiente físico, né? ou máquinas virtuais que você tem aqui dentro do teu ambiente local. A tua estrutura, né? Que funciona para você poder trabalhar, para a tua empresa funcionar. Isso aí. E replicar isso para a nuvem. Né? Se eu tenho algum tipo de desastre que faz a minha infraestrutura parar, eu viro a chave para a nuvem, levanto a minha infraestrutura lá e... Imagina, em vez de você comprar os seus 10 servidores para fazer um ambiente secundário, inclusive até para testar se está funcionando tudo, você pode levantar on-demand, né? Todas as nuvens têm essa questão do on-demand, pagar pelas horas que está utilizando. Isso. Então você pode levantar servidores iguais aos que você tem local, fazer toda a restauração do backup, testar todo o funcionamento e dizer, cara, eu consigo trazer a empresa de volta. E fez o teste, validou, você fecha tudo, para e não paga por eles.
Você tem aquele custo de restauração, que vai estar tudo funcionando, e depois você parou, vai voltar tudo ao normal, você não tem o custo. Só vai ter o custo do armazenamento que você colocou na nuvem e ao mesmo tempo você conseguiu verificar, né? E outro ponto também, mesmo que você tenha sites diferentes, de localidades diferentes, você pode orquestrar a réplica de um site para outro utilizando a nuvem. Tá? A nuvem ela pode ser tanto o destino da sua réplica, como ela pode ser também a orquestradora, né, dessa replicação. Dessa replicação. Você consegue ter todas as funcionalidades que você teria se comprasse outro hardware e comprasse outro link e trouxesse aquilo tudo caro para dentro, na nuvem com um custo reduzidíssimo e com todo o gerenciamento na sua mão, sem precisar ficar se deslocando fisicamente de um local para outro. Ah não, eu quero testar como se eu tivesse uma filial aqui no Rio de Janeiro, eu quero testar minha filial lá em São Paulo, eu vou abrir um escritório lá, vou fazer tudo e vou lá testar para ver se funciona. Então, na prática, como é que isso pode te ajudar? Se de repente você chegou de manhã e seus servidores estavam lá criptografados com um ransomware, imagina. O que você vai fazer? Você de repente vai pegar ali, eu não sei como é que você configurou a tua rotina de backup, mas você vai poder restaurar pelo menos a um ponto mais recente antes desse acidente. Aí. Isso, digamos que você faça backups diários, né? Você faça 3 backups diários. O último backup foi feito às 6 horas da tarde do dia anterior. Você chegou de manhã, estava tudo ruim, você olhou o backup do dia anterior de 6 horas, estava tudo ok, você perdeu nada ou quase nada. Restaurou na nuvem, botou a empresa no ar e não vai pagar 5 Bitcoin. Exatamente. Que 5 Bitcoin hoje no Brasil não é nada, dá uns 200 mil reais só. Eu não sei a cotação hoje, mas deve ser por isso aí. Então, primeiro ponto, né? Segurança. A segurança da sua empresa, continuidade dos negócios, a gente está falando de backup. Beleza? Isso. Virada de chave rápida. A gente está falando de disaster recovery. E você também tem uma economia com isso. Qual é a economia? De custo de hardware para fazer teste, para fazer verificação, custo de hardware para você poder duplicar o ambiente para a empresa poder funcionar. E não vem me dizer que se você ligar hoje para qualquer vendedor de hardware e vão entregar servidores iguais aos que você tem na hora, porque não vai. Você vai ter que comprar, o tempo instalar, de implantação, configurar, trazer os dados de volta e depois verificar se estão ok. Isso aí não vai levar menos de um dia, não leva. Nem se você tiver o servidor guardado ali. Só para o cara entregar o servidor. Só para comprar é uma semana. Você vai ter que fazer a cotação, vai ter que ligar revenda, distribuidor que seja. Isso. Até o cara te entregar. Nem que você compre o servidor na lojinha da esquina, não vai ser rápido. Exato. Não vai ser rápido. Então a gente está dizendo, quantos dias sua empresa pode ficar parada sem funcionar para você trazer a empresa de volta? Imagina isso. Qualquer coisa que você me disser, se for um período de vendas, né, empresa que vende então final do mês, faturamento que tem que fazer, a empresa tem que fazer todos os pagamentos. Se você puder ficar parado e aguentar sem custo nenhum, bom para você. Mas 99,9% das empresas que eu conheço não podem. Exatamente. Então você vai ter aí uma grande perda de dinheiro. Credibilidade com os seus fornecedores, nome, né? Com os seus clientes. Nome no mercado. Com as pessoas que compram de você, com as pessoas que vendem para você, com as pessoas que trabalham com você. Sua credibilidade foi lá embaixo. E aí eu vou pensar, eu não vou mais comprar com ele, porque chega no final não tem como me pagar, não tem como me entregar, não tem como fazer os meus pedidos. Enfim, a gente já deu recado, acho que o pessoal já entendeu. Acho que eles já entenderam bem, né, Laura? Então, pessoal, não esqueça aí de acompanhar a gente nas redes sociais, assina aqui, marca o sininho, a gente está sempre fazendo alguma coisa nova, tá? Acessa aí tudo que a gente for colocando aqui embaixo, tem os links, não se preocupe, a gente vai estar sempre te avisando tudo que sair. E que a força esteja com você. Valeu, força e honra.